bem-vindos de novo ao workshop, né, sobre economia e interdisciplinaridades, que é organizado pelo Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento, SEDE, a Faculdade de Economia e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e a Faculdade de Economia da UF. Então, é um programa de 1 dia e meio, né? E a ideia é que a gente tem a oportunidade, nesse dia e meio, então, de acompanhar a apresentação de trabalhos de professores, de doutorandos também, da Universidade de Coimbra, de colegas da UF, né, da Unicamp, do Instituto de Economia, da UNB e também de Riverside, da Universidade de Califórnia. E, certamente, eu acho que não é um exagero a gente dizer que essa é uma oportunidade, é um momento histórico, acho que, para a Faculdade de Economia da UF, poder acolher tantos colegas da Universidade de Coimbra e poder unir também professores de outros centros de pesquisa aqui do Brasil, né? Bom, para mim, em particular, é uma honra bastante grande estar presidindo essa primeira sessão. E esse workshop, né, como já foi mencionado, é uma organização da professora Célia Lessa e do professor Vitor Neves, da Universidade de Coimbra. Então, que doaram generosamente o seu tempo nesse trabalho que a gente sabe que é um trabalho sempre que consome muito tempo, né? E, por outro lado, se não podemos contar com a generosidade de professores com essa motivação, a vida acadêmica ficando muito pobre, né? Então, eu acho que somos todos muito gratos ao trabalho da Célia e do professor Vitor Neves, né? E, certamente, a escolha, né, como o professor José Reis e o professor Alberto, já missionário do tema, não poderia ser mais feliz, porque é claro que o reconhecimento da necessidade de você trabalhar a fronteira da ciência econômica com outras disciplinas, né, das ciências sociais é absolutamente imperativo para o avanço da agenda de pesquisa em economia. E o momento também não podia ser mais adequado, né? A economia toda sofrendo ataque, o mainstream da economia, né, dado os eventos aí da crise financeira internacional. Então, eu acho que espero que tenhamos um ótimo momento de debate, de interação, e eu, então, acho que passo a palavra para o professor José Reis, que dê início à sua apresentação. O tema da palestra é um exercício interdisciplinar, identificar o lugar do Estado na economia. Então, professor José Reis, muito obrigada. Muito obrigado. Acho que meia hora, né? Meia hora, sim, chega, com certeza. Muito obrigado por isso, por me dar a palavra para esta finalidade. Eu que propus para este workshop, verdadeiramente foi um tema que corresponde a uma agenda de pesquisa muito antiga para mim, e que verdadeiramente começou com interesse no estudo, na análise do papel económico do Estado, com uma referência muito particular que, a seu tempo, produziu alguns resultados, com um interesse muito particular, dizia, na análise da despesa pública e do significado da despesa pública na economia portuguesa. Esse foi um trabalho a que me dediquei, enfim, há bastante tempo, à volta do qual organizei ou vários projetos de pesquisa, mas que rapidamente esse interesse sobre o papel económico do Estado, ou sobre o papel do Estado na economia, talvez mais precisamente, esse interesse desembocou num processo de trabalho também sobre o significado das instituições na economia. E, portanto, na minha agenda pessoal, de alguma maneira, o tema do Estado foi um tema que procurou sempre, ou que me obrigou sempre, a transbordar para fora dele próprio e a interrogar-me sobre um contexto de pesquisa e sobre materiais de pesquisa bastante mais amplos do que o próprio Estado. E, portanto, nesse sentido, a forma
inicial, como procurei trabalhar sobre este assunto, logo me motivou, logo me conduziu a um exercício que eu creio que posso hoje chamar aqui um exercício por natureza interdisciplinar. E, portanto, a primeira razão, como dizia, é a primeira razão desta proposta hoje aqui, é este meu velho interesse sobre o Estado. Mas é verdade também, como justamente a professora há pouco apontava, que nós estamos hoje num momento particularmente significativo da nossa vida coletiva e do funcionamento das economias, em que me parece que o tema do Estado regressa com particular acuidade. E regressa, de facto, de uma forma e com uma importância que, porventura, não era previsível. Certamente que muitos dos trabalhos de pesquisa em economia, aqueles que mais ignoram uma abordagem com preocupações interdisciplinares e, porventura, com uma preocupação de conexão entre as várias instâncias que permitem organizar a vida coletiva, porventura, muitas dessas agendas imaginariam que o tema do Estado era um tema passado, era um tema que não regressaria com facilidade. Ora, a verdade é que regressou, e regressou por fruto de circunstâncias que são circunstâncias concretas, muito fortes da crise, mas, sobretudo, mais do que da crise, creio eu, do modo como, na nossa organização coletiva, nós fomos separando, nós fomos tendo atitudes separacionistas, digamos assim, ou separatistas, relativamente ao modo como interpretamos certas instâncias. E, por isso, eu creio que os exercícios interdisciplinares são, certamente, e por natureza, exercícios epistemológicos, quer dizer, exercícios que resultam das nossas próprias preocupações sobre a capacidade de organizarmos, de produzirmos, de consolidarmos conhecimento e, portanto, de usar as várias sedes, por exemplo, as disciplinares, as várias sedes da produção de conhecimento. Portanto, dizia eu, os exercícios interdisciplinares são epistemológicos, mas são também, creio eu, exercícios ontológicos, isto é, exercícios que resultam de uma interrogação sobre as circunstâncias materiais, as circunstâncias que nos rodeiam e que, justamente, podem demonstrar que as dependências recíprocas entre isso que forma o mundo, digamos assim, são muito fortes e conduzem a dependências também recíprocas e particularmente intensas entre a discussão epistemológica e a discussão ontológica. Aquilo que aqui venho dizer é que o tema do Estado é certamente um dentre os muitos temas que podem convidar a um exercício interdisciplinar, mas que esse convite resulta, sobretudo, naquilo que vou sugerir, do modo como as circunstâncias concretas da organização do mundo hoje nos interpelam. Como dizia, este exercício é um entre muitos, mas é, porventura, um exercício particular, visto que, como sabemos, na economia, a análise da presença do Estado e do papel do Estado tem estado sempre, parece-me, é a minha hipótese de partida, sujeita a uma influência separatista também aqui, que concebe o Estado e a sociedade como entidades opostas. E, além disso, esta análise tem estado sujeita a um preconceito ideológico em que o Estado é fundamentalmente definido como um problema face à sociedade e isso é uma circunstância de partida que representa um forte obstáculo a uma concepção relacional do Estado. Eu não sei se aquelas letras são suficientes para seguirem, se forem, eu era capaz de pedir a Zé Maria, que está ali perto, que fosse fazendo subir
a folha, só se tiver utilidade, eu podia ter prescindido, mas como aqui tinha, resolvi pôr para seguirem. Mas não serve para ali. Eu fui um pouco artesanal demais. Ok. Bom, o que eu vou, depois deste ponto introdutório, vou organizar a minha exposição em mais 9 pontos, que são, contudo, muito breves, e cumprirei a minha meia hora. E o ponto seguinte é para fazer uma ligeira apreciação àquilo que é, afinal, a visão liberal que, de certa forma, marcou o campo, marcou o terreno a partir de um lugar demasiado central no pensamento económico, marcou o campo, marcou o terreno para a forma como este exercício de procura do lugar do Estado tem sido desenvolvido. Como sabemos, a versão liberal parte de uma teoria do Estado fundamentalmente baseada nas noções de direitos de propriedade e de custos de transação e numa visão contratualista entre cidadãos e uma entidade estranha que seria o próprio Estado. E essa relação baseada nestes 2 pontos que indiquei, direitos de propriedade e custos de transação, visaria fundamentalmente assegurar um contrato pelo qual a Constituição política, mas digamos a Constituição em termos mais genéricos das sociedades, procuraria definir uma estrutura de direitos de propriedade. E seria esta a base essencial do contrato, quer dizer, uma base na qual havia uma delegação da autoridade num lawmaker supremo que seria o Estado e que retribuiria a outra parte do contrato com a recompensa da liberdade e da segurança sob economias de escala, ou seja, o Estado como supremo organizador desses princípios seria particularmente eficiente e os cidadãos teriam, digamos, uma delegação que fundamentalmente prescindia, abstraía dos seus interesses pessoais e, portanto, tínhamos aqui um acordo autoestabelecido, autoimposto entre as duas entidades. Esta visão liberal, como sabem, foi profundamente revista por uma visão ainda mais liberal, em que passou a ver esse Estado que resultou deste contrato como, fundamentalmente, uma entidade que, afinal, tinha sido aprisionada, apropriada por um conjunto de políticos e burocratas rentistas que, apenas baseado no seu autointeresse, vinha, afinal, usar mal esse contrato. E, por isso, o contrato inicial, que seria, vamos supor, um contrato de confiança, precisava de ser revisto e precisava de ser revisto para que ele fosse limitado no papel que tinha sido atribuído a essa entidade que, entretanto, estava apropriada pelos tais rentistas. Esta relação pressupõe o quê? Se a quisermos ver do ponto de vista da relação entre Estado e economia, pressupõe uma forte despolitização da noção de economia, quer dizer, nós teríamos um mundo não político, um mundo material, que era o da própria economia, cuja natureza não se discute, e tínhamos um mundo de intensa politização, que era o mundo do Estado. Ora bem, aqui que, evidentemente, vale a pena, parece-me a mim, é essa proposta que estou a fazer, que vale a pena iniciar uma discussão mais séria, uma discussão mais densa, e que pode começar, como alguns propõem, e propõem bem, pela própria discussão da noção de economia ou da noção de mercado, que eu agora vou aqui substituir à de economia, e que consiste em dizer que o pressuposto de que o Estado é a política, ou se quiserem, é o mundo da política e do social, enquanto que se separa do outro mundo, que é o do mercado e da economia, a tal economia despolitizada, esse pressuposto merece ser discutido, porque ele que tem como
corolário primeiro, que então uma teoria neoclássica do Estado, que eu chamaria aqui a teoria neoclássica positiva do Estado, que atribui um papel positivo ao Estado, mas que seria apenas o de superar as falhas de mercado, e que tem, no entanto, como corolário seguinte, e então seria a teoria neoclássica negativa acerca do papel do Estado, a ideia de que o Estado é o tal obstaculizador, o tal obstáculo que vai coartar o conjunto de relações materiais que se estabelece desde logo entre o Estado e os mercados, na medida em que os mercados sejam eles mesmos entendidos na sua dimensão de construção política e de construção, afinal, que resulta da presença, do papel e de funções essenciais que o Estado desempenha para que os mercados, isto é, a economia, funcione. Isto é, a esta luz, a economia e os mercados não seriam um mundo natural que encontramos feito, disponível, puro, mas seria, ao contrário, um mundo que resultaria e que evidenciaria já essas profundas relações de construção, e por isso nós não tínhamos um binómio ou dois binómios que separassem Estado de mercado por um lado ou Estado de sociedade por outro. E a partir deste ponto nós podemos então pressupor que afinal mais do que uma relação de contratualização e mais do que estes binómios de separação ou de obstáculos, nós temos um Estado que é, afinal, um Estado imerso na sociedade e, por isso, o Estado tem um uso social. Nós usamos socialmente o Estado e não estabelecemos com ele apenas uma relação de contrato abstrato. E esse uso social do Estado enfatiza a existência de uma rede densa de formas de ação, e que são tanto formas de ação do Estado relativamente à sociedade, como vice-versa. Fazer um pequeno parênteses que poderia fazer mais adiante, mas que faço já, para dizer que eu tenho, evidentemente, uma noção muito forte, e pedia-vos que aceitassem este meu ponto de vista, de que qualquer discussão que façamos sobre o Estado tem uma fortíssima correlação com a sociedade em que estamos. Ou seja, eu sei que não é o mesmo discutir o Estado no Brasil do que discutir o Estado em Portugal ou por aí fora, e que há conotações acerca disto que estou aqui a chamar uso social do Estado, que são, em todo caso, muito diferentes nas várias sociedades e que, portanto, fazer como aqui estou a propor um patamar de discussão relativamente geral corre em certos riscos que eu vou, mais adiante, tentar diminuir um bocadinho. Mas prosseguindo nisso, prosseguindo nesse patamar de procurar então captar qual é, apesar das múltiplas vicissitudes e circunstâncias de cada sociedade, captar qual é essa tensão que afinal é uma tensão constituinte da nossa vida em sociedade, tentar captar isso talvez faça sentido antes de entrarmos naquilo que afinal em cada uma das nossas sociedades concretas por vezes, nos apela para uma discussão mais de pormenor. De pormenor, quer dizer, de aprofundamento. Bom, então, esse uso social do Estado tem várias dimensões, como é óbvio, peço desculpa desta forma esquemática de apresentar as coisas, visto que todos sabemos isto. O Estado, evidentemente, representa uma instância de poder e de domínio, quer dizer, de ordenação da sociedade, relativamente ao qual se submetem procedimentos ou padrões anteriores para que outros possam emergir. É, evidentemente, uma instância hierárquica em que esse poder hierárquico tem tradução através da lógica de organização e dos tais padrões, tem tradução na organização coletiva e, evidentemente, que essas funções de poder e domínio são
historicamente dinâmicas e evolutivas e, evidentemente, resultam, no plano da história, no domínio e na promoção e no incentivo de diferentes interesses de classe. A questão, contudo, é saber como é que isso conflui para os tais padrões coletivos de que estou a falar. O papel do Estado redefine constantemente os domínios públicos e privados e, portanto, não podemos ontologicamente aceder a esta relação através de mecânicas separatistas ou de binómios, e o Estado é, por isso mesmo, um configurador da sociedade. É assim que eu interpreto, evidentemente com todas as dúvidas que uma formulação deste tipo pode sugerir, é assim que eu interpreto ao interessar-me pelas relações Estado e economia, que eu interpreto o papel do Estado. Ou seja, parece-me que nesse papel de organizador há 3 pontos principais para captar esse papel, e um tem a ver com a definição da própria base das sociedades, e isso são as infraestruturas coletivas, sejam elas materiais ou imateriais, são as infraestruturas de funcionamento. É o tradicional papel do Estado no desenvolvimento, que as teorias do desenvolvimento sempre enfatizaram e sempre procuraram valorizar. Mas o Estado é não apenas o criador dessa base, é também, digamos, um influenciador da ação, da forma como sobre essa base as sociedades funcionam. Isso já não é do campo material, é através dos tais padrões dos standards coletivos de organização que vão marcar o desempenho económico e social. E depois há um terceiro papel, que não se relaciona nem com a base, nem com a ação, mas se relaciona com a trajetória que daí resulta. Isso podemos lhe chamar orientação estratégica, mas fundamentalmente há de querer-se, no meu entendimento, apontar-se para o tipo de compromissos, para o tipo de resolução de conflitualidades e de assunção de novos patamares de organização que se generalizam, que o Estado vai desencadear. Bom, é por estas razões, é por estes pontos que, desta forma esquemática, acabei de indicar, e estes são uns entre vários, que a mim me pareceu, e me parece hoje muito fortemente, e me pareceu quando há 10 ou 15 anos atrás procurei, enfim, desencadear aquela agenda de investigação a que me referi, parece então que a compreensão do papel material do Estado, mais do que uma teoria liberal das relações entre Estado e sociedade, mais do que uma teoria contratualista, existe sobretudo aquilo que, por simplificação, aqui chamei uma teoria institucionalista do Estado, que compreendesse, em primeiro lugar, a natureza evolucionista. Uma teoria institucionalista é, por natureza, simpática, interessada nas visões evolucionistas sobre a sociedade e sobre as organizações, compreendesse essa natureza evolucionista e compreendesse porque, afinal, é difícil nós estarmos a falar de Estado, como eu estive a fazer até aqui, sem o adjetivarmos e sem percebermos a sequência a que ele tem sido sujeito, como é óbvio, ao passar de um Estado liberal, por exemplo, para um Estado social, para um Estado neoliberal, para um Estado neossocial, e é porventura nesta tensão que hoje, à escala do mundo, mas com especial ênfase em algumas sociedades, nós hoje nos encontramos. Saber como é que um Estado neoliberal, fortemente influenciado por visões neoliberais, pode caminhar, porventura não para um regresso ao Estado social anterior, onde ele existiu, ou a manifestações de Estado social, mesmo quando globalmente e tecnicamente esse Estado social nunca existiu, mas que pode ter tido pequenas manifestações, dizia eu, não será tanto um regresso a isso, será, porventura, um novo estádio a que poderemos chamar neossocial. Por outro lado, uma teoria institucionalista ajuda à compreensão das relações necessárias, aquelas que eu há pouco falava, entre a
concretização histórica de cada forma de Estado e as condições de cada país, o que apela muito para a análise comparativa. A teoria institucionalista é, por natureza, comparativa, visto que pressupõe, mesmo quando analisa o capitalismo, e só o capitalismo, pressupõe que o bom caminho é analisar as variedades desse capitalismo. Bom, e, em terceiro lugar, uma teoria institucionalista, como é quase tautológico dizer-se, dá relevância às instituições. E as instituições aqui entendidas como regras, normas, regras implícitas, regras sociais que são construídas num jogo difícil de comportamento estratégico e de resolução de conflitualidades. Esse papel das instituições servirá, por essa razão, também para vermos o tal papel do Estado. Bom, e sobretudo para ver esta dupla relação, sempre difícil, que tem a ver com a relação entre o Estado e as próprias instituições, as instituições e os próprios indivíduos, ponto em que eu passo mais rapidamente. Bom, e portanto, valeria a pena olharmos não apenas para o Estado como um aparelho organizativo, um aparelho político, um aparelho burocrático e político, mas como justamente uma instituição, à luz do que acabei de dizer, para enfatizar estes pontos a que tenho estado já aqui a usar, ou seja, os usos sociais que se fazem, as produções de normas e regras, a acumulação coletiva de saberes e competências, o papel para a relação com as organizações e com os indivíduos que tem a ver com a formação de contextos de ação e, evidentemente, todas as relações que resultam do impacto que nos campos estatais e não estatais as próprias decisões têm. O Estado, então, seria, perdoem-me, pequena boutade, o Estado seria, então, nesse caso, não apenas esse aparelho, mas a instituição das instituições. Eu ia fazer um pequeno exercício, muito rápido, para tentar, digamos, aterrar um bocadinho na terra, descer um bocadinho mais ao concreto e, por exemplo, interrogar-me sobre quando pegamos numa categoria, como, por exemplo, os salários, ou os estándares salariais, os padrões salariais que historicamente vão vigorando nas sociedades, como é que podemos ver aí esse papel e como é que esse papel desempenhado pelo Estado pode exemplificar-nos, de um ponto de vista ontológico, a tal relação entre a tal visão interdisciplinar. Bom, enfim, dizendo isto muito rapidamente, a emergência da sociedade salarial, da sociedade em que o salário é a relação social predominante, evidentemente é uma emergência paulatina que ocorre depois mesmo de que o salário como tal existisse, visto que em sociedades que não são ainda as sociedades salariais, provavelmente o salário é algo que está apenas imerso, estou a falar das sociedades tradicionais, nas sociedades pré-capitalistas, nas sociedades onde há formas de poder que não são estritamente as formas de poder económico, mas são o paternalismo, a relação de dependência pessoal, e em que o salário poderia emergir, mas não naturalmente, como categoria económica e provavelmente faria parte de mundos privados, imaginemos a relação salarial nos grandes mundos do coronelismo no Brasil, seria com certeza uma relação essencialmente que entrava na relação de dependência pessoal, contextos eventualmente privados, com aspas, em que, quanto muito, digamos, seria preciso, ou seria admissível, não é preciso, seria admissível que haveria um papel de equilíbrio e de arbitragem. É nas sociedades industrializadas, evidentemente, que o salário se constitui como salário central e como categoria central, como variável central, e é aqui que podemos fazer algumas perguntas. O que é o salário num contexto como esse? É apenas uma relação económica privada, digamos assim,
que retribui a cedência do trabalho a outro, ou, para além de uma relação económica de produção, o salário é também uma relação social fundadora de uma nova fase da história. Bom, e se assim for, evidentemente que o salário deixa de ser, quando olhamos para isso, deixa de ser apenas... Ok, é quanto basta. Obrigado. Eu tenho 5 minutos, vou usá-los religiosamente. Ele deixa de ser, evidentemente, uma categoria captável só por convocarmos uma instância da relação económica, ou duas instâncias da relação económica ou da sociedade, visto que, ao lado do salário indireto, há as formas de salário indireto e que isso aponta para domínios que são de várias instâncias, de várias formas de ação na sociedade e em que só, diria eu, fazendo apressadamente o argumento, isso só é captável através de um exercício que é, por natureza, interdisciplinar, querendo eu aqui dizer interdisciplinar, pela análise da confluência, da convergência de várias instâncias. Bom, e quando se analisa, por exemplo, e eu aí vou procurar não me deter, porque é sempre um bom convite a gastar tempo, porventura em demasia, quando analisamos como as convenções salariais surgiram na emergência do chamado Fordismo, das formas de capitalismo industrial avançado, nós vemos como rapidamente aquilo que é uma relação privada e depois setorial, e, por exemplo, desencadeada, o papel de Henry Ford nesse contexto, desencadeada num determinado setor que depois se prolonga para o conjunto da sociedade, evidentemente que, ao fazermos todo esse trajetório, vamos cumulativamente encontrando as várias instâncias e os vários problemas que vão do conflito à cooperação. O meu ponto final, porque é praticamente o ponto final, é para fazer aqui o argumento, acho eu quase já desnecessário, face a coisas várias que já hoje, nesta pequena parte dos nossos trabalhos, se disseram, que é uma pequena alusão que eu gostaria apenas de convocar para dizer que, do meu ponto de vista, reforça aquilo que eu tenho procurado estar a interpretar, que são todas estas circunstâncias contemporâneas que se notam mais nos sítios do globo do que noutros. Eu apercebo-me que tudo o que tem a ver com a tensão gerada por esta enorme crise financeira, que é, afinal, uma crise não apenas financeira, não apenas económica, é uma crise de sustentabilidade do capitalismo, toda esta turbulência do mundo atual, porventura, justifica, e foi por isso que a tal circunstância impensável do regresso do Estado, não só a um papel que alguns já não lhe queriam atribuir, como, sobretudo, a uma atitude de reflexão nas nossas sociedades. Esta turbulência, como se diz no nosso papel que convocou o workshop, esta turbulência do mundo atual, parece-me que nos justifica, eu queria entender assim para justificar os meus argumentos, nos justifica um exercício que é simultaneamente um exercício sobre a complexidade das sociedades e que eu, acho que não exagerando, posso dizer que neste registro em que me estou a colocar é um exercício interdisciplinar forte. E nós vemos que estas circunstâncias contemporâneas, o que é que nos disseram? 3 coisas rápidas. Que os espaços coletivos, o seu papel nos processos sociais, temos que o repensar. O mundo não funciona só com o mercado. As coisas importantes do mundo não podem ser entregues ao mercado. Nós vivemos numa circunstância histórica de excesso de mercado, enfim, nas nossas economias e nas nossas sociedades. Isso reconduziu a problemas de sustentabilidade, que verdadeiramente a sustentabilidade é um problema indisciplinar, digo eu aqui, talvez indevidamente para jogar com as palavras, e, portanto, estamos numa circunstância em que os efeitos das várias decisões e dos vários campos de ação, esses efeitos não desencadeiam sequências que nós possamos captar de forma linear e, portanto,
temos que as captar de formas complexas. E eu tenho a certeza que, cumprindo os meus 5 minutos, a pergunta final era apenas, também esta, e era um pequeno acrescento que queria fazer a este workshop. O nosso objetivo da interdisciplinaridade é, evidentemente, pôr em relação disciplinas, mas interrogo-me, enfim, no fim deste exercício, se a interdisciplinaridade é apenas um problema que se resolve pela relação entre disciplinas ou se é também uma aproximação ontológica, como lhe chamei, através da identificação e da interpretação dos problemas relevantes que encontramos na sociedade. O que eu procurei fazer foi encontrar um domínio que coubesse nesta categoria relevante e que foi este do Estado. Muito obrigado, espero ter cumprido. Muito obrigada. É sempre um prazer estar de volta aqui à UF, onde eu trabalhei no início da minha carreira. Tenho boas lembranças do período que eu passei aqui. E o Furtado, claro, a obra dele é uma obra fundamentalmente como economista, mas o programa de pesquisa dele, de forma geral, é um programa de pesquisa como economista e cientista social que foi orientado sempre por uma preocupação que, nas próprias palavras dele, o obcecou. E qual era a obsessão do Furtado? Por que nós somos pobres e eles são ricos? Nós somos os brasileiros, eles os norte-americanos. Ou seja, essa comparação entre as trajetórias econômica, política e social dos Estados Unidos e do Brasil, e não só do Brasil, mas como da América Latina como um todo. Esse nós é generalizado para todo o continente latino-americano. Essa sempre foi a preocupação central que perpassa toda a obra furtadiana. Não é? Isso que motivou ele a escrever o FEB, o Formação Econômica do Brasil. Isso eu abordo num outro paper em que eu comparo o Furtado com o Douglas North, que eu apresentei na PEC ano passado. Mas a questão aqui que preocupa é a dimensão política dessa comparação, não tanto a dimensão econômica. E o que chamou a atenção no Furtado é o sucesso relativo, mas sucesso da experiência com a democracia nos Estados Unidos e o insucesso dessa experiência com a democracia no Brasil, pelo menos no período que eu vou abordar aqui. Eu não vou tratar do processo de redemocratização do Brasil depois do final do período militar. Eu vou circunscrever aqui meu período de 1947, um período de 20 anos, de 1947 a 1967, ou seja, dos primeiros escritos do Furtado sobre isso até o período dele no exílio na França. Tá? Eu sei que ele escreveu algumas coisas interessantes depois que ele voltou sobre a redemocratização do Brasil, mas não me parece tão originais ou profundas como ele escreveu antes, mas talvez numa outra versão do paper eu inclua isso também. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o Furtado procura identificar qual é a matriz social americana. E essa matriz social americana são as colunas de povoamento do norte, especialmente da New England, da Nova Inglaterra, região de Massachusetts, Filadélfia, etc. É claro que existe uma outra região americana com outro tipo de dinâmica social, que é a região do sul escravocrata, mas essa, segundo o Furtado, foi superada, inclusive em termos bélicos, através da guerra civil, pelo norte. O norte é que impôs seus padrões políticos e culturais aos Estados Unidos como um todo, não o sul, né, o sul americano. Então, a democracia americana, e segundo o Furtado, os Estados Unidos são a terra, ou eram, pelo menos no período que ele escreveu, a terra da experiência democrática mais relevante da civilização, que decorre da valorização do indivíduo. E essa valorização do indivíduo, segundo ele, está associada a essa experiência de colonização, de povoamento no norte. Enquanto isso, a matriz social brasileira, contrastando com a norte-americana, foi baseada, então, na escravidão, na empresa agroexportadora, e isso teria gerado duas dimensões básicas da vida política brasileira, segundo Furtado: patriarcalismo e o populismo. Okay? Então, eu inicio a seção 2, eu desenvolvo, então, esses temas nas sessões seguintes do paper. A seção 2, então, Democracia na América. Essa seção, basicamente, é uma discussão de um paper do Furtado que é relativamente desconhecido, que foi publicado em 1947 com esse título, Trajetória da Democracia na América, publicado na revista do IBEL, do Instituto Brasil e Estados Unidos. Esse paper é muito raramente citado na literatura secundária sobre Furtado, ele é, em geral, ignorado, e foi
Ele foi publicado nessa revista porque, na época, o Serviço Diplomático Americano, a parte cultural da Embaixada Americana no Brasil, aqui no Rio, resolveu, então, fazer um concurso lá de artigos sobre aspectos culturais e políticos norte-americanos. E o Furtado foi vencedor, então, desse concurso, chamava Prêmio Franklin Roosevelt, e ele se refere a isso orgulhosamente na autobiografia dele, e isso, então, foi publicado nessa revista do IBEL. Esse artigo, de 1947, ele foi escrito provavelmente na Europa. Furtado, claro, com o final da guerra ele voltou ao Brasil, trabalhou alguns anos no Brasil, me parece no DASP, no serviço público, e ficou muito interessado em administração pública naquela época, né? E ele, então, depois voltou à Europa, uma viagem meio aventureira, em que o interesse dele, ele foi procurar um lugar para estudar, para fazer o doutorado dele em economia. Não era um doutorado, uma pós-graduação, né, porque ele não era formado em economia, eu já vou me referir a isso daqui a pouco. Ele primeiro foi a Londres, tentou alguma coisa na London School, não deu certo e tal, aí acabou em Paris, e foi estudar, então, na Sorbonne. E foi provavelmente nessa época em que ele estava transitando pela Europa em que ele escreveu esse artigo. A Europa estava em processo de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, sob a influência do Plano Marshall norte-americano. E aqui é importante, quando a gente pensa em termos da interdisciplinaridade do Furtado, que ele não era, claro, um economista típico como nós somos. Ele era formado em Direito, até porque, na época, no Brasil, os cursos de Economia ainda estavam começando a aparecer, né? E ele, então, se formou em Direito no Rio de Janeiro, e ele estudou Economia mesmo, propriamente, em Paris, na Sorbonne, onde ele fez o doutorado dele, a pós-graduação dele. E é interessante que, além dele ter se matriculado no curso de Economia, o curso de Estudos Avançados em Economia, ele também se matriculou no Instituto de Ciência Política da Sorbonne. Então, o interesse dele em ciência política estava bastante claro naquela época, né? E ele chama a atenção para o fato de que o professor que abriu seus olhos para a importância não só da ciência política para entender a dinâmica social, mas também, especificamente, para entender as peculiaridades do que ele chamava de civilização norte-americana, foi o professor francês André Siegfried, que era considerado, na época, um especialista em sistemas políticos eleitorais, não só dos Estados Unidos, mas também do Canadá, e era membro da Academia Francesa de Letras, um intelectual de respeito, claro, um professor titular na Sorbonne tinha que ser um intelectual de ponta, né? Sorbonne, claro, onde o Furtado depois vai se tornar professor no exílio dele, vai ser o primeiro professor estrangeiro da Sorbonne, né? Nesse ensaio de 1947, ele utiliza uma bibliografia bastante extensa, o que não é típico do Furtado, aliás. Depois, em outras obras dele, vai se tornar bastante econômico em termos de referências. Mas ali não, ali ele se refere a vários autores que estão listados ali, tá? Alguns são mais conhecidos nossos, como Ortega y Gasset, Max Weber, Pareto, Karl Mannheim, que vai ser um autor que vai influenciá-lo muito mais na parte sociológica do que na parte de ciência política, mas ele não cita Tocqueville. O que é curioso, porque quem lê esse artigo pela primeira vez percebe que existem ali vários temas que são comuns à famosa obra, mais famoso livro escrito sobre democracia americana, que foi pelo Tocqueville, um livro contemporâneo, escrito no século XIX, quando Tocqueville viajou pelos Estados Unidos, né? Mas o Furtado cita esse livro na autobiografia dele, então ele certamente leu. Embora ele não tenha mencionado na época, ele certamente leu e estava, digamos assim, como background, né, influenciando a avaliação dele. Tem vários aspectos que o Tocqueville chama a atenção, como são características típicas, né, específicas da democracia americana, que, segundo Tocqueville, deve se ressaltar, que é a autonomia de gestão municipal, né, a liberdade de consciência, a imprensa livre e a independência do judiciário. Esses 4 aspectos estão relacionados pelo Furtado, e principalmente o primeiro e o segundo, no artigo dele. Ele não fala tanto da questão da liberdade de imprensa ou da independência judiciária, embora ele se refira a isso na autobiografia dele depois. Então, esse artigo, de forma geral, como eu já mencionei, ele se insere numa produção que o Furtado tinha na época, principalmente na revista do DASP, sobre a administração pública. Então, a preocupação dele, na verdade, a razão pela qual ele está tão interessado no sistema político democrático americano é inserir isso no contexto de como se dá o processo da administração pública nos Estados Unidos, dado que era com isso que ele trabalhava logo antes dele ir para a Europa, em 1946, 47. Quem chama atenção para isso é um artigo de
não sei se é economista, eu acho que deve ser um cientista político, Roberto Pereira da Silva, da Unicamp, apresentou um artigo na CEP, na Sociedade de Economia Política, em 2008, em João Pessoa, e que eu saiba é o único trabalho a examinar com alguma atenção esse artigo de 1947 do Furtado. Embora a preocupação do Roberto Pereira Silva não seja a investigar o Furtado como cientista político, mas sim do ponto de vista estrito da administração pública. Essa é a preocupação dele. Agora, o ponto fundamental do Furtado nesse artigo não é apenas, digamos, tecer elogios ou ressaltar o espírito democrático americano, não se trata disso, mas sim chamar a atenção para o que ele percebe como uma contradição potencial entre a democracia política e a concentração do poder econômico. Tá. Então, para isso, ele primeiro faz uma recapitulação histórica, né, de como se deu esse processo de colonização dos Estados Unidos, e então é fundamental para ele o fato de que essa colonização tenha se dado pelos puritanos, né, os ingleses de religião puritana, cristã, protestantes, que, segundo Furtado, ele representava o embrião dessa civilização, né, que almejava a libertação do homem através do conhecimento. Como conhecimento? Então, o papel da educação seria fundamental e, consequentemente, o papel do indivíduo ao adquirir o conhecimento seria fundamental. Isso vinha aliado ao espírito comunitário e à prática do autogoverno. Né? Então, é interessante que o Furtado, então, vê a cultura americana, e aqui ele mistura também elementos de ciência política com elementos de antropologia e sociologia, como um misto de supramodernidade nessa busca do conhecimento, na valorização da educação e do autogoverno, do espírito comunitário, mas, ao mesmo tempo, haveria um anacronismo mesmo representado pela importância fundamental da religião, né? Ou seja, uma combinação de saber científico e graça divina e uma antropologia de origem medieval. Qualquer um que estuda a sociedade americana até hoje fica surpreso, como às vezes eu fico, com a importância grande que a religião tem naquele país. É algo que, para quem examina superficialmente a sociedade americana, é algo que chega a surpreender, porque é sempre tido como uma sociedade materialista, consumista, etc., mas, talvez como contrapeso a isso, a religião até hoje está muito presente. Do ponto de vista estritamente político, aqui ele tinha um grande interesse nisso por causa da obra dele sobre a administração pública na época. A instituição do governo local era fundamental. Então, isso revelava em instituições como o county, o town, o home rule, o agrarismo. Eram divisões administrativas, o county e o town, e o home rule era a capacidade, ou a liberdade, a certa autonomia que as cidades tinham, os municípios, né, os towns, de legislarem ou decidirem sua própria constituição, digamos assim, suas próprias regras, né, a nível municipal. O agrarismo era o direito à propriedade de terra, porque, claro, a sociedade americana era ainda fundamentalmente, é óbvio, uma sociedade rural, né? Então, o direito à propriedade de terra vinha como elemento importante aqui. Então, a ascensão do individualismo, que, Furtado, era um elemento fundamental da democracia americana, ela era devido à combinação de uma revolução política, né, democrática, e econômica, a Revolução Industrial. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, isso gerava também uma contradição, digamos assim, né, que era decorrente do fato de que a grande indústria, que, como ele percebeu ao longo do século XIX, estava se tornando dominante na economia americana, ela era baseada na centralização, hierarquia e massificação do trabalho. Aqui ele tinha um interesse grande na literatura de administração, não só pública, a administração de empresas, né? Taylor e Fayol, por exemplo, esse tipo de coisa, que são autores muito lidos nos cursos de administração, e em alguns cursos de organização industrial também em economia, que sempre ressaltava essa questão da centralização, hierarquia e massificação do trabalho. Ou seja, dentro da grande indústria, o que predominava não seria uma estrutura democrática, ao contrário, uma estrutura hierárquica, né, e de massificação. Então, como você conciliar isso? Isso ele chamou de revolução antidemocrática. Aqui tem um errinho ali, está faltando, deixa eu botar para frente. Tá? Então, a significação... Essa revolução antidemocrática se dava em dois planos. O primeiro plano, do ponto de vista da mudança da base da economia de mercado, cada vez mais baseado em concentração em grandes empresas, e com a divisão de trabalho interna típica delas. E, em segundo lugar, a significação democrática do governo local,
né, que eram instituições onde incitavam a participação da população local, isso tendeu a ser anulada pela transformação desse governo em organização de prestação de serviços, quer dizer, para uma mudança na própria forma de administração pública. Ou seja, o tema da burocracia, claro, ele aqui é influenciado pelo Max Weber, né? Mas o ponto que o Furtado faz, o argumento dele central aqui, é que, apesar disso, essa revolução antidemocrática ela teria gerado forças que teriam impedido, digamos assim, o desaparecimento desse espírito democrático nos Estados Unidos, né? Então, haveria uma resistência à democracia para impedir que isso acontecesse, ou seja, que essas forças hierarquizadas se assenhorassem do Estado, né? E essa conciliação problemática entre capitalismo e democracia que é o tema central, então, desse artigo dele. Então, qual é o problema central da democracia americana? Aqui aparece, eu acho, a veia do Furtado mais claramente como cientista político, né? Jogando, né, o jogo como cientista político. Como fazer perdurar o humanismo, ou seja, no sentido da valorização do indivíduo, dentro do regime de massas, né? Segundo o Furtado, e aqui ele era relativamente otimista, tendo em vista também o contexto da época, a gente não pode esquecer disso, ele está escrevendo em 1947, né? É uma consciência crescente, inclusive até por influência da economia keynesiana, que na época estava se tornando extremamente forte, né? A consciência de questões macroeconômicas e macropolíticas, ou seja, fora da esfera estrita do town, da esfera da cidade, teria gerado, segundo ele, essa tese central dele, um novo humanismo nos Estados Unidos. E esse novo humanismo seria baseado no estudo das ciências sociais como um todo, tá? Economia entre elas, tá? E isso, segundo ele, teria sido fundamental no sentido de permitir, né, a persistência, digamos assim, da democracia como um traço fundamental da civilização norte-americana. Agora, ao mesmo tempo, ele dizia que não se deve confundir democracia com democratismo, né? E também que os norte-americanos, desde a fundação dos Estados Unidos, da sua independência, da elaboração das primeiras constituições, desde o Jefferson, Benjamin Franklin e outros, eles estavam a par dos riscos do democratismo e a instabilidade da democracia, algo que já na Grécia tinha ficado claro para os gregos, né? E eles procuravam, então, evitar esses elementos da instabilidade da democracia e o democratismo, que o democratismo seria você ter um governo realmente pelo povo, mas como é que isso funcionaria na prática, né? Então, haveria uma transposição da ordem física para as questões políticas. O que quer dizer isso? Na ordem física você tem um equilíbrio de forças, né? E você deveria ter esse equilíbrio de forças também dentro da esfera política. E, segundo Furtado, foi isso que aconteceu através da evolução das questões políticas americanas, ou seja, havia um mecanismo de contrapesos, que era baseado numa descentralização federativa, ou seja, a força dos vários estados, né? Um mecanismo de representação, né? E o bicameralismo, ou seja, né, o Senado e os deputados. Ok, então isso encerra a minha discussão sobre o caso americano, né, a democracia americana. Então, vamos agora ao contraste, digamos assim, que ele estabelece, ou a comparação com o caso brasileiro. Então, como eu já disse antes, a primeira característica fundamental, o patriarcalismo. Isso ele desenvolve pela primeira vez na tese dele de doutorado na Sorbonne, que só foi publicada faz alguns anos, recentemente. E o capítulo 4 da tese dele era intitulado Domínio Patriarcal e o Município Brasileiro. Ou seja, havia claramente uma preocupação dele com a política, né, com a dinâmica política brasileira. Essa tese de que a matriz da estrutura sociopolítica brasileira decorre do domínio patriarcal colonial, o Furtado percebe, claro, não era só dele, ou não era fundamentalmente dele, isso vinha do livro famoso do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, que é citado extensivamente na tese dele, embora não seja mencionado no Formação Econômica do Brasil, mas é citado muito na tese. Então, qual é o ponto? O ponto dele é que o centro urbano, como tal, era relativamente significante como unidade política. O que importava aqui, no âmbito patriarcal, então, era a primazia econômica, administrativa e religiosa, tá, das grandes propriedades rurais, de onde vinha o poder político, realmente. Ali é que residia o poder político. E também, claro, o poder econômico. Após a independência política, em 1822, o regime municipal instituído, mas não interrompe, segundo o Furtado, essa supremacia do domínio patriarcal. Esse domínio patriarcal levava ao isolamento de certos grupos semi-autônomos e, consequentemente, representava um obstáculo, né, à formação de uma mentalidade política democrática. Bom, então, isso foi em 1948,
na tese dele. Depois ele vai escrever algumas outras coisas sobre, digamos assim, como cientista político, né? Mas o principal artigo dele, o principal ensaio dele nessa área vai ser produzido muito tempo depois, porque a partir dele começa, é claro, a ficar concentrado especificamente em questões econômicas. O trabalho dele é absorvido dentro da CEPAL, como diretor da Divisão de Desenvolvimento Econômico da CEPAL, depois como superintendente da SUDENE, depois como ministro do Planejamento. Bom, a gente conhece a carreira dele. E aí ele fica interessado novamente em questões puramente políticas, porque ele é vítima de um processo político, ou seja, ele é caçado e é obrigado a se exilar no exterior, né? Ele vai se exilar em Paris, o que não foi uma má escolha, né? Onde então ele vai voltar à antiga casa dele, onde ele fez o doutorado, na Sorbonne. E entre os vários contatos intelectuais que ele fez em Paris, se incluiu o Jean-Paul Sartre. E o Sartre, que, aliás, que ele já tinha conhecido no Recife, quando o Sartre visitou o Brasil, quando ele era superintendente da SUDENE, o Sartre solicitou, então, ao Furtado que organizasse um número especial de uma revista muito conhecida, que era editada na época por ele, pelo Sartre, Tempos Modernos, um número especial sobre o Brasil. Então, o Furtado reúne, convida a nata, digamos assim, dos cientistas políticos brasileiros na época, a turma de São Paulo, por exemplo, né, o Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes e tal, alguns do Rio também, e ele, então, tem um artigo também nesse número especial, que depois foi publicado como livro traduzido para o português, um ano depois, em 68. E o ensaio do Furtado, então, se intitulou Brasil da República Oligárquica ao Estado Militar. Ou seja, é um ensaio eminentemente de ciência política, né? Então, ele começa chamando a atenção para o fato de que, ao final do Império, com a proclamação da República, o Brasil ainda conservava um perfil eminentemente colonial, ou seja, caracterizado pela descentralização do poder nos grandes domínios agrícolas e no comércio exterior de exportação, e também pelo papel dos comerciantes importadores. O Estado não tinha uma função, digamos, importante nesse período, exceto uma função de manter a unidade política nacional, ou seja, que no Brasil, ao contrário da América Hispânica, a América Portuguesa, como a gente sabe, se manteve, né, como um único país, que é o nosso Brasil, e aqui o Estado teve um papel importante em impedir a separação, né, dos vários Estados, as várias unidades da Federação. No final do século XIX, a grande novidade econômica que acontece, claro, é o crescimento econômico que se acelera com a introdução da cafeicultura. Mas continua sendo uma república oligárquica, agora controlada não tanto pelos interesses, digamos, do açúcar e tal, do Nordeste, mas principalmente pelos cafeicultores de São Paulo. E, ao mesmo tempo, uma novidade que aparece nesse período é que a classe militar, que tanta importância vai ter no processo político brasileiro, até durante esse período que a gente está discutindo, ela começa a ter um papel importante, ela ascende no cenário político. Ao mesmo tempo, você tem uma mudança na composição da população, com a urbanização do país, surge uma classe média, e, com isso, também altera os dados da disputa pelo poder. Então, de 1890 a 1930, e depois, esse é um período, outro período que ele vai analisar, de 1930 até 66, o conflito político estrutural se dá entre a classe oligárquica, predominantemente, claro, rural, e os grupos médios urbanos. E o interessante aqui é que o Furtado ele atribui às Forças Armadas um instrumento importante da classe média de ataque à oligarquia. A classe média, as Forças Armadas como instrumento, já que a classe média não conseguia, do ponto de vista do jogo do poder democrático, desafiar o poder oligárquico, as Forças Armadas começam a ser utilizadas como instrumento da classe média. Isso naquela época, né? Qual era o ideário liberal da classe média? Era essencialmente a democracia formal apoiada no sufrágio universal. Quer dizer, era uma noção de democracia que não era exatamente aquela que predominava nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, isso estava em contradição com as aspirações das massas urbanas como um todo, porque elas pressionavam o Estado em busca de reformas mais profundas, não apenas do sufrágio universal, né? Então, segundo Furtado, essa tensão está por trás da frustração do projeto de criação de uma república liberal, na qual a classe média pudesse compartilhar, dividir o poder com os grupos oligárquicos, né? Então, esse período, que inicia em 1930 e vai até o golpe militar nos anos 60, é marcado por esse esforço de busca desse compromisso, da democracia formal e o controle de poder pela oligarquia. Então, agora vamos à penúltima sessão. Obrigado, Carmen.
Populismo. Então, o populismo é o segundo traço importante da vida da política brasileira, né? Então, a forma como essa revolução liberal se deu no Brasil, segundo o Furtado, ela criou obstáculos para o funcionamento da democracia formal, e isso ensejou o surgimento, então, do populismo, né? Do ponto de vista mais geral, segundo o Furtado, em qualquer país subdesenvolvido, não só no Brasil, você tem uma luta permanente pelo controle de Estado entre os grupos que formam a classe dominante. Então, não se trata propriamente de uma luta de classes capitalistas versus trabalhadores, do ponto de vista tradicional, marxista ou não, mas sim uma luta dentro das várias facções da classe dominante pelo controle do Estado, né? Então, a massa trabalhadora industrial e a classe média não teriam consciência de classe, segundo Furtado, nesse processo. Então, elas estariam disponíveis para serem trabalhadas pelas ideologias da classe dominante. E isso, então, constitui o populismo, que, segundo Furtado, tem uma linguagem muito comum ao socialismo utópico do século XIX, né, o socialismo utópico pré-marxista do século XIX. E é caracterizado por formas de redistribuição do produto social sem se preocupar com uma reorganização da produção, ou seja, dada a estrutura produtiva, você tenta redistribuir isso, e isso gera, claro, tensões. Essa tese dele já aparece numa outra obra dele, chamada Dialética do Desenvolvimento, que é o primeiro livro que ele publica logo que ele deixa o governo João Goulart. Aliás, é interessante observar isso, que essa é uma obra em que ele é bastante crítico do populismo, tendo sido ele ministro do governo que foi considerado a essência do populismo no Brasil, que é o João Goulart. Então, isso mostra o tipo de conflito que ele vivia quando ele estava no ministro do Planejamento do João Goulart. Então, esse populismo ele é acompanhado por uma grande estabilidade do sistema de poder após 1930. Então, essa estabilidade está associada, por um lado, a um parlamento que, dadas as regras do jogo eleitoral, ele reflete o poderio político-econômico da oligarquia rural, né? E aqui, mais uma vez, quer dizer, isso tem a ver, claro, com a formação do Furtado como paraibano, como nordestino, que ele assistia a isso desde criança, no estado dele, no Nordeste, na região, e de outro presidente da República, que refletia os interesses do operariado, o interesse dos meios urbanos, né? Então, o populismo teria sido explicado, segundo Furtado, por dois fatores fundamentais. Primeiro, o atraso da introdução da democracia formal, né? E isso teria impedido o desenvolvimento do sistema de controle político das massas urbanas, que estavam basicamente desestruturadas e, consequentemente, sensíveis aos apelos populistas. E, segundo, a preocupação da classe dirigente em esvaziar o diálogo com as massas de conteúdo ideológico em fixar um vínculo paternalista muito claro que também abria espaço para a corrupção. Além disso, essa modernização do marco institucional teria sido prejudicada pela falta de uma elite industrial. Então, é interessante observar isso. A elite era sempre associada à elite oligárquica, enquanto a elite industrial não surge. Por quê? Porque, segundo Furtado, essa elite ela não teria sido necessária ela se contrapor à elite rural, porque não havia conflitos entre ambas. Então, nesse sentido, ela não tinha uma proposta alternativa aos grupos dirigentes tradicionais. Num artigo importante que ele escreve em 1965, quando ele já está em Yale, na primeira fase do exílio dele nos Estados Unidos, chamado Obstáculos Políticos ao Crescimento Econômico, foi publicado em português, em inglês, eu acho que em espanhol também, ele percebe que o sistema político brasileiro, o sistema federativo, atribuía grande poder ao Senado e, consequentemente, era muito influenciado pelos pequenos estados agrícolas, como o estado natal do próprio Furtado, né? Então, isso ensejava essas formas exacerbadas de populismo que decorriam dessa instabilidade do sistema de poder. Então, para finalizar, você tem essa retórica populista, né, que era... Ele já tinha passado. Então, a retórica populista, modernização institucional, reformas de base, modificações estruturais, eram todas palavras de ordem que você tinha naquela época e que, segundo o Furtado, caracterizava o discurso populista do qual ele era crítico, na verdade, né? Mas aqui ele não está julgando, ele está analisando como observador, como cientista político, né? A intervenção militar que ocorre, segundo Furtado, ela é uma consequência direta do populismo e dessa instabilidade política que predominava no país. Então, agora, a intervenção militar ela tinha como objetivo preservar o status quo, né? E é interessante que o Furtado observa que o papel das Forças Armadas em 64 foi o contrário do que ele tinha tido antes, nos anos 30, em períodos anteriores, quando ele representava, digamos, uma facção progressista da sociedade. Em 64, ele desempenhou um papel o contrário, não de modificar a estrutura, mas de preservar a estrutura, o status quo. Então, a intervenção militar, entretanto, ela não resolve as causas do conflito, mas ela permite cortar o nó-gordo da instabilidade.
ou consolidando a estrutura tradicional do poder, como aconteceu no Brasil, ou forçando a mudança naquela estrutura se você tiver um líder, se você combinar a intervenção militar com populismo. Aí você tem um líder militar populista e carismático, né, que certamente não foi o caso do Brasil, embora tenha acontecido em alguma medida em outras repúblicas sul-americanas, latino-americanas, até hoje, de certa forma. Então, concluindo, é claro que, para o Furtado, o recurso ao instrumental da ciência política é fundamental para entender as distintas trajetórias históricas, experiências históricas nos Estados Unidos e no Brasil com a democracia. Mas, ao mesmo tempo, embora o Furtado utilize elementos, sendo ele um economista, né, da teoria da história econômica, ele não incorre no pecado, que foi mencionado aqui pelo Alberto na abertura desse evento, da prática do economista como imperialista da ciência social, ou seja, de reduzir as questões políticas em termos econômicos e tentar um reducionismo, explicar tudo em termos de forças econômicas. Ele não faz isso nem em termos marxistas e muito menos em termos neoclássicos. Obrigado. Obrigado, Mauro, por trazer, né, a obra do Furtado, um dos maiores economistas na área de ciência política e de uma forma, né, respeitando os limites, né, de cada disciplina. Bom, eu acho que a gente... Alguma manifestação da plateia? A gente... Eu tenho perguntas para os dois apresentadores. Para o professor José Reis, o senhor fala na sua teoria institucionalista do uso social do Estado e seu exemplo é o salário. Eu queria saber se o senhor tem outros exemplos, por exemplo, sobre impostos e contribuições, né? Porque em salário o Estado se apresenta mais como mediador e em impostos ele é um interessado imediato, porque para sustentar a sua máquina, e aí tem toda a discussão sobre os maus usos disso. E quanto ao nosso colega professor Mauro, eu tenho uma leitura muito menos exaustiva do Celso Furtado, e como eu trabalho com políticas ambientais cruzadas com políticas de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento urbano e desigualdade, eu leio aquele livro, os livros em que ele faz críticas à economia, como, por exemplo, o Mito do Desenvolvimento Econômico e o Novo Prefácio à Economia Política. E no Novo Prefácio, principalmente, eu me lembro que ele fala da importância, que é uma questão altamente política, a importância de se ter uma participação popular nas decisões sobre a alocação, pelo menos parte, do excedente econômico, em políticas públicas, principalmente. E agora você fez uma apresentação em que ele faz uma observação sobre os Estados Unidos e sua preocupação com os riscos do democratismo. E essa questão da participação popular na alocação de recursos era vista, talvez, de uma forma um tanto idealizada. Você tem uma observação sobre isso, se ele tinha uma visão crítica disso, que eu não me lembro disso no livro dele. O livro dele é mais enaltecedor sobre a importância do povo ter instâncias de decisão, né? Então, era sobre isso. Obrigada. Bom, obrigado. Meu nome é David Eques, sou professor do Estúdio de Economia da Unicamp. Eu tenho uma pergunta para o professor José Reis e uma observação para o Mauro. Para o professor José Reis, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre a seguinte ideia. Há alguns economistas que colocam o Estado dentro do econômico, pelo menos no que diz respeito a um elemento crucial das economias de mercado, que é a moeda. Alguns economistas, inclusive vários pós-keynesianos, né, que temos alguns representantes aqui, enxergam o Estado dentro do econômico, pelo menos porque a moeda seria uma criatura do Estado. De outro lado, há sociólogos, como o americano Fred Block,
que usam ideias de Karl Polanyi para colocar o Estado dentro da economia como, digamos, administrador do que o Polanyi chama de as mercadorias fictícias, uma das quais é a moeda, mas, além da moeda, haveria também o trabalho e a terra, ou, mais amplamente, os recursos naturais, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião, em particular, sobre essa visão polaniana, como que ela se encaixa no arcabouço que você apresentou. Para o Mauro, na verdade, é apenas um comentário que, inclusive, relaciona essa discussão com o texto que eu vou apresentar. Não é tanto sobre Furtado, mas sim sobre a ligação entre a economia e a ciência política, e me parece que um elemento, e talvez o elemento central de ligação, seja o que alguns cientistas sociais identificam como um dos aspectos do social, que seria as relações de poder, né? Esse é um aspecto eminentemente político, né? Por contraste, a princípio, por contraste com outros. E várias coisas que você disse sobre o Furtado se encaixariam bem nisso. Bom, eu gostaria de fazer, então, uma pergunta para o José Reis e uma para o Mauro. Tá? Para o José, muito do que você falou sobre o uso social do Estado, né, que eu achei um conceito interessante, até gostaria de ouvir um pouco mais, né, sobre isso, me lembrou a contribuição do Peter Evans, que é um autor que discute muito a questão da sinergia entre Estado e sociedade civil, e me parece que com uma chave de leitura que é um pouco menos a chave clássica de pensar o Estado como uma convergência de relações conflitivas entre classes sociais com interesses marcados, mas já abrindo a possibilidade para uma nova configuração de interesses que é muito mais complexa da sociedade pós-salarial, pós-industrial, em que você tem, enfim, novas formas de organização de interesses, novas identidades coletivas, né? E que se torna muito importante. Então, é uma discussão sobre as novas formas de interação entre o Estado, um novo Estado, portanto, novas formas de Estado e novas formas de interação entre o Estado e essa sociedade civil, que se tornou um objeto muito mais complexo, né, do que a sociedade civil, por exemplo, do século XIX, onde a chave de leitura por classe social fazia um sentido mais nítido, né? Então, é a minha questão para você. E para o Mauro, duas coisas. Uma coisa que você falou sobre a interpretação do Furtado em relação à experiência americana me lembrou o Veblen, né, que é a discussão de uma contradição, quer dizer, ou seja, uma discussão institucionalista, eu acho que estaria ali claramente identificável, numa contradição que ele observa, né, entre democracia e, ao mesmo tempo, um poder econômico que se concentra, o poder das grandes empresas, né? Então, eu acho que talvez fosse uma linha interessante de você investigar essa aproximação entre o Furtado e ideias institucionalistas que já no final do século XIX eram bastante populares, né, nos Estados Unidos, uma tradição que dura, enfim, as primeiras décadas do século XX, o mainstream, né, da teoria econômica americana. E a outra questão, que eu acho que é uma coisa que você ainda está desenvolvendo, todos nós aqui estamos com um trabalho em progresso, né, é a relação entre essa discussão que ele faz do Estado e o desenvolvimento. Quer dizer, em que medida que ele vê que essa formação, digamos assim, incompleta ou truncada, né, do Estado brasileiro, da democracia brasileira, né, teria afetado o desenvolvimento econômico, nos emburacado na trajetória do subdesenvolvimento, ao contrário do que teria sido a experiência americana. Se há alguma intuição dele, ou uma articulação dele em relação a isso. Então é o seguinte, você coloca como se tivesse uma tensão entre o Furtado, que escreveu o livro depois, e o que estava num governo supostamente populista. Mais ou menos. Aí depois você botou... São duas coisas. Depois você botou um slide ali onde tinha algumas políticas, como, por exemplo, a reforma de base, e etc. Na verdade, o Furtado, você sabe, quando ele fez o plano trienal, o plano trienal tem duas caras. Tem a parte que é super ortodoxa, até meio demais, e a parte que é de reforma de base, que são as reformas estruturais. Tá certo? Então, e o Furtado também, você sabe, que se achou usado pelo João Goulart. Ele acha que o plano trienal era uma desculpa para ele passar do parlamentarismo para o presidencialismo. Em 2 meses, o João Goulart deu aquele aumento de salário e ele sai... Ele tem essa... Então, eu acho que não tem uma tensão tão grande, tem um prosseguimento, digamos. É um reflexo intelectual do que ele achou como político, de ter sido usado de um governo que supostamente não tinha cumprido uma parte do projeto dele. E eu acho que as reformas de base, reformas estruturais, não são a parte populista, antes pelo contrário. Essa parte é que eu acho, quer dizer, minha interpretação aqui, vão dar condições de estruturar uma sociedade que possa ter uma relação
entre, digamos, a sociedade, as classes e o Estado de uma forma menos de cima para baixo, menos paternalista. Que assim formaria um troço que está faltando. Justamente que ele acha o tempo todo que está faltando justamente uma revolução. Inclusive, a reforma agrária poderia até tirar um pouco desse poder absoluto dos donos da terra, tá certo? E transformar um pouco esse jogo industrialistas e latifundiários um pouco mais para o lado dos industrialistas. Então, eu acho que tem que dar uma calibrada nisso, porque eu acho que tem uma não é contraditório, até digamos, é uma coisa depois ex post do intelectual para o político, e tem que ver exatamente o que ele achava que eram as coisas populistas. As reformas estruturais eu não achava que eram populistas, não. Eu acho que ele achava que eram coisas que antes, pelo contrário, iam ajudar na reestruturação da cidade, até na direção mais com pequenos proprietários, com a distribuição de renda mais equânime, mais americana até, no certo sentido. Tá? Eu sou Thiago Bahia, eu sou estudante do mestrado de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento lá da UFRJ, e eu fiz a graduação em Economia também. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu me perdi um pouco também, mas eu queria só fazer 2 comentários para ver se eles suscitam algum tipo de diálogo. Primeiro, aproveitando o que a Célia fez, há um tempo atrás eu fiz um artigo sobre o Gilberto Freire e o Veblen, estudando a questão que o Veblen acha que nos Estados Unidos quem ganha mais dinheiro, quem está mais próximo à proteção dos direitos de propriedade, juízes, advogados, economistas, financistas, essas coisas. E a tentativa era ver se isso no Brasil seguia, era procedente, e a resposta era que não, que por conta da cultura patrimonialista, patriarcalista, o título do artigo é O Mandonismo na Cultura Popular, na Cultura Política Brasileira. E a ideia é basicamente o seguinte: o Brasil não é tão capitalista assim, porque ele é muito patrimonialista, ele é muito territorialista. A pessoa, quando ganha muito dinheiro, ela quer comprar uma fazenda para sentar e não fazer nada, e não para fazer mais dinheiro, né, que seria, no que eu entendo, a mentalidade capitalista. Então, seria comentar um pouco isso, por gentileza, e para o Mauro, a questão de que, dentro dessa visão institucionalista, um marco importante para o surgimento, ou tentativa do surgimento do capitalismo no Brasil seria em 1850, com a abolição internacional do tráfico negreiro, que era até onde os comerciantes de grosso trato faziam a circulação internacional não só de capital, mas também de poder. Então, a ideia, e essa ideia tem muito aqui da UF, do arcaísmo como projeto, e um pouco do Manolo também, do capitalismo tardio, ou do Manolo não, do Fragoso. Então, a ideia é o seguinte: até hoje, a mentalidade do Brasil, as 2 perguntas são, no fundo, um pouco parecidas. A mentalidade do Brasil ainda, pelo menos eu não acho que seja eminentemente capitalista. São Paulo, por ali, tem aquelas pessoas que realmente olham qual é o objetivo, ganhar dinheiro. Por quê? Ganhar dinheiro é o objetivo. Mas no resto, principalmente aqui no Rio, não, é porque o Rio eu conheço. Não, tudo bem, não é uma crítica, é uma consideração política dentro da economia. Não é da malandragem, não é isso. É do fazendeiro, atenção, é diferente, não é de ir para a praia, é para virar fazendeiro, territorialista. Então, eu queria que você comentasse isso, tá bom? Valeu. Muito obrigado, agradeço muito. Procurarei ser rápido, não seguir a ordem, mas falar de todos. Em primeiro lugar, um pequeno comentário. Eu fiquei muito contente por ouvir aqui nesta sessão falar do Furtado. Como imaginam os economistas portugueses, quando se interrogam sobre os grandes pensadores em língua portuguesa que marcaram a nossa discussão e a nossa disciplina, obviamente, vão rapidamente para Celso Furtado. Não talvez porque o conheçamos muito, mas procuramos conhecer alguma coisa, mas verdadeiramente por aquilo que parece ser o desafio da sua obra, e achei isto muito interessante. Bom, começando talvez pelas perguntas finais, ou pelas questões finais, e pela sugestão da Célia. Peter Evans, seguramente, tal como Bob Jessop, eu acho que é aí que se encontra muito essa via que, para dizer tudo em 2 palavras, tem a ver com um papel
do Estado que não é meramente nem legislativo, nem político, mas é de configurador da sociedade, e a expressão que usou, as novas identidades coletivas, provavelmente é isso que faz hoje muito sentido também, não apenas isso, mas isso em sociedades como a nossa. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isto? Nas discussões sobre os novos papéis do Estado, por vezes tenta-se ver novos papéis dos Estados em relação com a insustentabilidade das economias, das sociedades, definir muito precisamente determinadas áreas de atuação, por exemplo, o ambiente, por exemplo, a energia. Certamente que sim, mas eu imagino que é essa dimensão, que é uma dimensão de construção, digamos assim, de papel ativo, de construção de relações e de projeção das pessoas, das capacidades, sejam elas produtivas, sejam elas organizacionais, em termos mais gerais das sociedades, para focos mais precisos. Eu acho que é esse tipo de teoria que o Peter Evans, evidentemente, representa e a que eu somaria o Jessop, que faz sentido mais do que definir agendas setoriais, ou seja, o tal uso social é, porventura, esse relacionado com convenções, com aquilo que estrutura relações sociais. Evidentemente que a questão do Veblen, que aludiu, já agora não para somar a erudição, mas quando falamos da estrutura industrial e das relações industriais mais precisamente, evidentemente que essa conjugação, e quando no que ouvi aspectos muito interessantes, não é o ponto agora estar a comentá-los, que seria aliás para pôr sublinhados por baixo, mas eu diria que do ponto de vista da percepção da importância das relações industriais, também o Commons, e talvez até em alguns aspectos, naquilo que ouvi sobre o Furtado, muito mais o Commons. A sua questão, e de resto eu achei muito interessante essa relação que eu nunca teria imaginado entre o Veblen e o Gilberto Freire, e julgo que percebi o que disse sobre ver como é que finalmente as relações rentistas ou patrimonialistas podem exatamente ajudar a ver isso e afinal saber qual é o fito do capitalismo. Provavelmente o fito do capitalismo não é o objetivo do capitalismo, ou, enfim, se tal coisa existe, não é nem essa acumulação patrimonialista ou rentista, nem a estrita ganhar dinheiro. É provavelmente o desencadear de relações organizacionais de criação de riqueza. E é aí que as tais concepções mais teóricas da economia socialista e, porventura, mais analíticas que hoje possamos fazer sobre o papel de uma entidade específica, como na minha proposta é o Estado, faz sentido. Muitas vezes, evidentemente, nas teorias liberais, o Estado é visto por outro lado, é visto pelo seu lado, negativo, pelo seu lado de dispêndio ou de apropriação de riqueza. Eu prefiro ver realmente o outro lado, é ver como é que nessas novas identidades ou significados se entende o capitalismo não tanto por um objetivo direto, mas com uma forma de organização que nas sociedades maduras, mais maduras, evidentemente combina mercado com outros dispositivos, dispositivos esses que justificam que nós liguemos entidades, como eu aqui estava a fazer a propósito do Estado. A relação, se eu estivesse a desenvolver, digamos, uma relação mais de escrutínio e de revisão crítica em matéria de autores, evidente que o Polanyi teria aí um lugar central, como o Polanyi, do ponto de vista justamente da sua concepção do Estado. A noção de mercadorias fictícias serve não só para exemplificar algumas em concreto dessas mercadorias, como as que referiu, mas sobretudo para exemplificar o que são acumulações quer de riqueza, quer de conhecimento, quer de dispositivos organizacionais, em que, evidentemente, o Estado é parte. Portanto, Polanyi, evidentemente, teria aí um lugar de destaque, como, porventura, o mais largo dos institucionalistas, assim como, numa outra acessão, se calhar, e se estivéssemos aqui numa linguagem
daquela que há 30 anos usávamos. Se calhar estávamos aqui a fazer a relação, eu estaria aqui a fazer a relação do papel do Estado com aquilo que a economia do desenvolvimento e que os conceitos da economia do desenvolvimento foram consolidando. Finalmente, claro, nunca pensei, confesso, na questão dos impostos e das contribuições. Pelo contrário, quando comecei a procurar captar um bocadinho para meu uso e para meu desenvolvimento pessoal aquilo que seria esse papel do Estado, eu coloquei-me do lado da despesa pública como grande conjunto onde é possível, quer numa análise mais quantitativa, afinal ver a expressão que o Estado, naquela acessão mais imediata que todos temos, o peso que ele representa da sociedade, mas sobretudo aquilo que a despesa pública é como compósito. Compósito na medida em que inclui salários e, portanto, salários da administração, estou agora a falar noutro sentido, e, portanto, nos mostra o papel do aparelho, da administração, do emprego público, mas depois os outros aspectos, os aspectos redistributivos, as políticas sociais e aqui a forma, contudo, e daí o meu exemplo dos salários, eu procurei, basicamente, ou digamos, na minha cabeça, procuro valorizar, enfatizar aquilo que estrutura relações dentro da economia e entre grandes coletivos ou grupos sociais. Claro que os impostos têm também essa finalidade, mas eu nunca refleti muito sobre isso, na medida em que eles, sendo o outro lado da despesa pública, sendo a receita da despesa pública, são também, exatamente ao conjugar as duas coisas, a captação de impostos e a sua distribuição, são um exercício de perequação social e são um exercício de usar uma entidade que tem uma finalidade muito própria como o Estado para fazer circular, supostamente da melhor forma, fazer circular riqueza com finalidades que, lá está, capacitem a sociedade, quer porque colmatam assimetrias, as assimetrias ou as desigualdades enfraquecem as sociedades, quer porque lancem capacitações, enfim, através de políticas várias, em que, desde a educação àquilo que são políticas de salário indireto, em que não vou agora deter. Em suma, foi o mais rápido que consegui, espero ter... Não, muito obrigada. Bom, eu passo então a palavra agora, professor. Eu vou ser muito breve, até porque algumas perguntas estão relacionadas. A pergunta da nossa colega da Ciência Política e a observação da Célia, elas convergem para uma questão comum, que é a seguinte, quer dizer, a Célia, a questão do Estado do desenvolvimento, né, fragilidade das instituições democráticas e como está relacionado ao processo de desenvolvimento, e a questão de como a alocação do excedente econômico pode passar por algum tipo de participação popular e, ao mesmo tempo, evitando o democratismo, né? O ponto, eu acho que o que há em comum entre essas duas questões é o papel fundamental que o Furtado sempre atribuiu ao desenvolvimento em economias subdesenvolvidas, como a nossa, que é o planejamento econômico. Né? E, nesse sentido, dada as características da estrutura econômica, né, segundo ele, e as falhas de mercado que adquirem um papel fundamental em economias subdesenvolvidas, o planejamento econômico seria indispensável para acelerar a taxa de crescimento. E isso contrasta com a experiência americana, onde o planejamento econômico jamais teve qualquer papel importante. Então, bom, isso seria um exagero, mas certamente não teve o papel que teve ou que deveria ter tido, segundo Furtado, na experiência brasileira. Então, aqui, a questão da democracia, ela adquire um caráter diferente, que é a forma do Estado atuar sobre a economia, que, no caso das economias desenvolvidas, não apenas da americana, segundo Furtado, estaria voltado para a estabilização da economia, ou seja, política de pleno emprego, na época dele, política keynesiana de pleno emprego e de estabilização do nível de preços, enquanto que a tarefa do Estado em economias como a nossa é muito mais complexa. Consequentemente, a questão da democracia se torna ainda mais fundamental, tem esse aspecto adicional, que é como se dá o processo de planejamento econômico. Eu concordo com o ponto do Davi sobre as relações de poder, né? Eu acho que é um ponto válido. A questão do institucionalismo webleniano, sem dúvida, existe já uma literatura comparando e assemelhando o institucionalismo com o estruturalismo, né? Isso tem sido feito já, inclusive, por alguns economistas institucionalistas americanos, vendo pontos de contato entre os dois programas de pesquisa. Eu te passo as referências depois.
No México também isso tem sido feito, pelo Mallorquín, por exemplo, que é o biógrafo do Furtado, né? Que estava presente na ANPEC, que eu convidei para participar da sessão da ANPEC ano passado. E, finalmente, sim, 2 pontos. A questão do espírito da ausência, do espírito capitalista ou não, isso está associado à terra. Eu acho que a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque, no caso da experiência americana, que o Furtado tanto se debruça e tenta entender, a economia americana era uma economia eminentemente rural, né? E, mesmo assim, era uma economia que, segundo Furtado, era uma economia de mercado, onde o espírito capitalista ele era compatível com atividades ainda pré-industriais, digamos assim. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco cuidadoso em associar a mentalidade capitalista necessariamente à indústria, aqui nesse plano, principalmente quando a gente estiver comparando o Brasil e os Estados Unidos. Quanto a o aparente paradoxo, né, que o Carlos comentou, de fato, quer dizer, o plano trienal tinha esses 2 aspectos, inclusive a divisão do plano trienal na parte de reformas está lá no final, como se fosse um apêndice, né, como reformas, digamos, de longo prazo, embora elas deveriam ser implementadas rapidamente, né, mas com efeitos de longo prazo. Mas eu acho que o que ele chama aqui de populista, essas palavras de ordem, digamos assim, reformas de base, né, reforma institucional, mudança estrutural, é porque ele criticava o fato de que, frequentemente, elas não eram acompanhadas de medida no sentido de como implementar isso, de como levar isso a cabo, né, de como você passar do plano retórico para o plano prático da implementação disso. Por exemplo, isso se refletia, segundo ele, no conflito, na tensão entre o Poder Executivo e o Legislativo, na medida em que o Poder Executivo apoiava um orçamento que implicava, muitas vezes, aumento de despesa, e aumento de despesa progressivo, no sentido de gastar mais em saúde, educação, ou até em reforma agrária, e o Legislativo boicotava isso, não apoiando, por exemplo, reforma tributária e que pudesse, a questão dos impostos, que foi mencionada daqui a pouco, que pudesse viabilizar a capacidade do Estado de implementar isso, né, através do aumento da capacidade de arrecadação e tal. Então, eu acredito, pela leitura dele, embora, claro, isso eu deva voltar aos textos para esclarecer isso com mais profundidade, mas me parece que realmente era esse, o que ele chamava de populismo era isso, era um discurso onde você tinha um descompasso entre a retórica e a implementação prática disso.